Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos retornando para gravarmos a continuidade da mensagem sobre a tribulação e grande tribulação. E neste vídeo nós estaremos falando também acerca da pessoa do anticristo, tá certo? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que tem acompanhado os vídeos do nosso canal, tem compartilhado a mensagem, tem dado o seu joinha e tem feito os seus comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Compartilhe as mensagens, propague a mensagem do Senhor, o Evangelho, através dos nossos vídeos, com seus amigos e parentes e pessoas que têm o desejo de conhecer as Escrituras Sagradas, tá bom? Nós vamos dar início à continuidade do tema de escatologia bíblica e prosseguimento à lição última que nós estávamos falando acerca da tribulação. Como eu disse aos irmãos, nós temos o período da tribulação dividido em duas partes. A primeira parte é um período onde haverá uma falsa paz e segurança, proposta pelo anticristo, ou seja, haverá uma harmonia a nível mundial através das alianças que ele fará dentro do seu governo, ou seja, a sua confederação de nações, tá bom? Só que ele vai romper essa aliança depois de um certo período, tá ok? E aí, quando ele romper essa aliança, haverá uma intensificação da parte de Deus no sentido de julgamentos, tá? E também uma perseguição desenfreada contra todos aqueles que se opuserem ao seu reino, principalmente ao povo judeu. Mas antes de darmos início, eu quero fazer uma oração para darmos início à lição de hoje. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua presença. Pedimos ao Senhor que continue nos abençoando a esse irmão, a essa irmã, a cada um dos ouvintes que tem acompanhado as mensagens deste canal. Deus, faz prosperar a tua palavra, chegando ao coração de cada uma dessas vidas conforme a verdade, para que eles sejam edificados na fé, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Ajudai este irmão e esta irmã a crescer em graça, em conhecimento e na sabedoria do Senhor, para que possa, ó Deus, estar pronto e preparado para o dia bendito da vinda de Cristo Jesus o nosso Salvador. Cremos e aguardamos o arrebatamento da igreja. Cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação e tribulação. Acreditamos na tua palavra, Senhor, pois o Senhor promete nos livrar da ira vindoura. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém. Então vamos lá. Meus irmãos, a pessoa do anticristo, o homem que governará o mundo durante o período da tribulação e grande tribulação. Os irmãos lembram lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, vamos ver o que diz o texto da palavra de Deus? Diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, os irmãos, observem o texto de Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 e 2, que a figura dessa besta, ela tem uma ilustração representativa com alguns animais. Nós falamos aqui do leopardo, do urso e do leão. Agora eu quero parafrasear essa leitura com o livro do profeta Daniel, capítulo 7. Anote esse texto e acompanhe comigo. Versículo de número 2, olha o que diz. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram um mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: Levanta-te, devora muita carne.
Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Os irmãos percebam que a figura dos animais apresentados em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2, e as figuras apresentadas em Daniel capítulo 7, versículo 2 ao versículo 7, são os mesmos animais. Esses animais são reinos que já se levantaram na história da humanidade. Nós podemos falar do Império da Babilônia, podemos falar do Império Medo-Persa, podemos falar do Império, que é o Império Grego-Macedônio, e nós podemos também falar do Império Romano, ou seja, o 4º grande império que já predominou sobre a humanidade, estendendo o seu governo, tá certo? E aí observe que esse 4º animal, ele é mais terrível que os outros que o antecederam, seja o leão, seja o urso, seja o leopardo, tá certo? Então aqui nós vemos uma complementação bíblica de texto e contexto, aonde nós temos a profecia acerca do aparecimento de um governo. E esse governo é tipificado exatamente aqui em Apocalipse capítulo de número 13. Capítulo 13, versículo 1 e 2, que fala da besta que sobe do mar. E aí quando a gente fala que é uma besta que sobe do mar, e Daniel capítulo 7, versículo de número 3, ele diz: e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O mar aqui, ele representa multidão, pessoas. Lembra que Deus falou para Abraão: Abraão, se você puder contar as areias do mar, assim será a tua descendência. Então, quando a Bíblia fala de mar, está falando de multidão de pessoas, de povos, tribos, línguas e nações, tá certo? Então, dando prosseguimento aqui, eu queria que os irmãos também anotassem lá no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Olha o que diz: e este rei fará conforme a sua vontade, o anticristo, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. Deus aqui, letra minúscula. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. O Deus dos deuses aqui é o único e verdadeiro Deus, que é o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o nosso Deus. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, isso significa que a pessoa do anticristo, a ascensão desse governo, é por permissão divina. É uma permissão de Deus ele aparecer exatamente para governar, para exercer o seu domínio. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 2 diz, lá no finalzinho: o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ou seja, o anticristo, ele é um homem, uma pessoa que recebe poder e autoridade de Satanás para reinar, para governar o mundo, tá certo? Versículo de número 5, Apocalipse capítulo 13, versículo 5 diz: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses aqui são 3 anos e meio. Versículo 6, abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então o anticristo aqui, ele vai exercer um governo mundial, ele vai exercer um governo sobre todas as nações.
Versículo 8: E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Tá certo? E aí os irmãos percebam que no contexto do governo do anticristo, as pessoas que o adorarão e o servirão nesse governo são aquelas que não estão com o nome escrito no livro da vida. Capítulo 17, versículo de número 12. Olha o que diz o texto. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Agora nós vamos explicar. Lembra que a besta ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 17, versículo 12 vai explicar que esses 10 chifres são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como os reis por uma hora, juntamente com a besta. O que isso significa? Significa que o anticristo é uma pessoa que vai exercer um poder. Só que ele vai exercer o poder não sozinho. Ele vai governar, ele vai dominar o mundo e conduzir o mundo com auxílio de outros reis, de outras pessoas que vai fazer parte dessa confederação de nações. Aí o contexto fala de 10 reis. Isso significa que o mundo hoje que a gente tem, ele será fragmentado e unificado em 10 partes. E o anticristo estará acima, governando juntamente com esses 10 no período em que nós chamamos de tribulação e grande tribulação. Capítulo 17, versículo de número 16. Olha o que diz. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Lembra que nós temos lá no capítulo 13, versículo 1, a besta que sobe do mar, que fala do anticristo. E depois nós temos lá a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra é o falso profeta, que cria e dá origem à falsa religião, a religião ecumênica, que vai jogar o holofote sobre o anticristo. Esses 10 chifres aqui, essas 10 grandes personalidades que vai governar com o anticristo, vai odiar a prostituta. A prostituta aqui é a religião que foi elevada e propagada pelo falso profeta. Capítulo 17, versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. O que isso significa? Significa que a própria religião, criada no período da tribulação, ela será destruída em um momento por esses 10 reis, ou seja, eles vão mandar destruir, eliminar essa religião propagada pelo falso profeta. Por quê? Porque o objetivo é colocar o anticristo como centro de adoração de todos os homens na face da terra, tá certo? É por isso que eles vão destruir essa religião e vão dizer que o único Deus, o verdadeiro Deus, é o anticristo, e que todos devem assim o adorar. Versículo 17 diz: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham a mesma ideia, e deem à besta o seu reino, até que cumpram as palavras de Deus. Ou seja, Deus permitirá exatamente esse contexto. Porque na primeira fase da tribulação, nós vamos ver que as pessoas serão marcadas pela besta. Receberão a marca do seu número, a marca do seu nome, e receberão a sua própria marca. Uma marca, um nome e um número. Ou seja, 3 sinais. E essas pessoas que receberem a marca, o nome ou o número da besta, essas pessoas não têm salvação. Certamente farão parte desse governo, certamente farão parte dessa religião e sacramentarão o seu destino eterno de perdição nesse contexto, tá bom? O anticristo, ele é uma pessoa incrivelmente maligna. Ele tem uma íntima comunhão com Satanás. Ele é chamado de homem do pecado e homem da iniquidade. Nesse contexto, ele vai firmar uma aliança com muitos durante um período, que é a primeira metade da tribulação, os 3 anos e meio. Ele vai fazer e permitir que os judeus adorem,
lá no templo em Jerusalém, que será reconstruído, mas depois ele vai romper essa aliança, tá bom? Por quê? Porque ele vai querer ser adorado e reverenciado como o único Deus. O anticristo também é conhecido como a besta do Apocalipse. Então, quando você ouve falar a besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, eu estou falando do anticristo, tá ok? Agora, eu queria falar também sobre o anticristo. Ele vai, dentro do seu governo, ele vai mandar fazer uma imagem de si mesmo, ou seja, uma imagem no templo de Deus lá em Jerusalém. E ele vai exigir que todos os homens na face da terra, não apenas os judeus, todos os homens na face da terra, todos os povos, tribos, língua e nação o adorem. Lembra lá de Nabucodonosor, que mandou levantar aquela imagem e disse: olha, quando vocês ouvirem o som da citara, do pífaro, de qualquer instrumento musical, vocês devem parar o que estão fazendo, se prostrar e adorar a imagem. O anticristo aqui, ele vai exigir também essa adoração da sua própria imagem. Imagem essa que ele colocará no templo de Deus, ou seja, assim como profetizou Daniel, assim como foi trazido em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando virdes que a abominação desoladora está num lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Ou seja, quando ele profanar, porque quando ele colocar a imagem dele lá dentro do templo em Jerusalém, haverá uma profanação. E essa profanação, ela tem a permissão de Deus, porque os homens estão adorando a criatura ao invés do Criador. Além de adorar a criatura, estão adorando os próprios demônios quando se prostram diante de imagens. Quem adora uma imagem, adora um demônio, não está adorando a Deus. O anticristo, ele tem muito poder, e o poder dele é para enganar as nações. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder que se dais de prodígios de mentira, com o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, o anticristo recebe o poder de Satanás e ele continua exercendo o poder maior do diabo, que é o poder da persuasão, de mentir, de enganar, de ludibriar os homens. O anticristo, ele, dentro do seu governo, ele é ajudado tanto pelos 10 reis, quanto também pelo falso profeta. O falso profeta é a besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. E recebe o poder de Satanás. Aí nós podemos fazer uma conjugação. Se no céu eu tenho uma trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no período da tribulação e grande tribulação, nós teremos aqui na terra uma trindade maligna, formada por quem? Pelo dragão, que é Satanás, pela besta que sobe do mar, que é o anticristo, e pela besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Nesse contexto do período da tribulação e grande tribulação, o anticristo ele vai perpetuar várias atrocidades, perseguições, não só aqueles que se opõem ao seu reino e governo, como também aos judeus após a profanação do templo, mas também ele vai perseguir aqueles que Deus enviar no período da tribulação. O amor de Deus ele é tão grande e ele é tão maravilhoso para com os homens que Deus vai chamar, no contexto da tribulação, pessoas ao arrependimento. Ainda vai ter pessoas se arrependendo e sendo salvas. Dentre aqueles que serão usados por Deus no período da tribulação, nós podemos falar dos 144 mil judeus que Deus despertará o Espírito para proclamar o Evangelho eterno. Assim também Deus levantará, no período da tribulação e grande tribulação, duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 7, olha o que diz. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Nós temos aqui no Apocalipse capítulo 11 a chamada das duas testemunhas,
que fará grandes sinais diante dos olhos dos homens na face da terra, na Terra Santa, lá em Jerusalém. Mas essas duas testemunhas serão perseguidas e serão mortas pelo anticristo por permissão de Deus. E a Bíblia diz que ao matar as duas testemunhas, o corpo das duas testemunhas serão exposto em praça pública. Só que Deus operará um grande milagre de ressurreição aos olhos de toda a humanidade neste período, mostrando que Ele é Senhor tanto no céu quanto na terra, e de que Ele tem poder sobre a vida de dar e sobre a morte para tirar. Dá quem quer e tira de quem quer. E quando Deus opera, ninguém pode impedir. Nem o dragão, nem o falso profeta, nem o anticristo terão condições de impedir o que Deus vai fazer. Eles, achando que tinham, de certa forma, destruído as duas testemunhas, na realidade aumentou a glória ao nome do Eterno. Por quê? Porque as duas testemunhas são ressuscitadas diante dos olhos dos homens na terra. Olha o que diz o versículo 9, Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 9. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos. Quantos dias? 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra vão se alegrar sobre eles. Se alegrarão, mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Olha só, meus irmãos, duas testemunhas enviadas por Deus para chamar os homens ao arrependimento, mortas pelo anticristo e pelo seu regime. Ou seja, as pessoas estarão comemorando a morte das duas testemunhas, ao invés de entristecê-los. Por quê? Porque eles estão cegos, surdos, mudos, aprisionados pelo diabo e pelo seu regime. Mas Deus ressuscitará as duas testemunhas após 3 dias e meio de sua morte. Tá certo? Nesse contexto, o anticristo vai também procurar matar todos aqueles que não possuírem a marca da besta. Perseguição desenfreada àqueles que guardam o testemunho de Deus e o testemunho de Jesus Cristo nesse período da tribulação. Capítulo 6 do Apocalipse, versículo 9, olha o que diz: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. As pessoas aqui, para alcançarem a salvação, perderão a sua própria vida. O anticristo, nesse período do governo da tribulação, ele vai romper a aliança com o sistema religioso com o qual ele se aliara. Qual foi o sistema religioso que ele se aliou? O sistema religioso que foi promovido pelo falso profeta. Agora, o anticristo, nesse contexto, ao final da tribulação, ele vai ser o quê? Destruído por Cristo, quando ele voltar à terra e estabelecer o seu reino. Perceba, meu irmão e minha irmã, nesse contexto, o anticristo, ele vai atuar de forma perversa, maligna, sagaz, com o objetivo único de ser reverenciado e adorado. Mas quando Jesus vier, Jesus vai pegar ele e vai lançar ele no lago de fogo e enxofre. Sabe quem é que vai inaugurar o lago de fogo e enxofre? O anticristo e o falso profeta. Tá certo? Então, esse é o contexto do anticristo. Agora eu quero dar prosseguimento para nós tratarmos as questões acerca dos fatos, dos acontecimentos que virão no período da grande tribulação, especificamente os últimos 3 anos e meio da tribulação. Por quê? Porque esse é um período que a Bíblia chama de grande aflição, de intensa aflição e de intensa angústia. Porque lembra que no outro vídeo a gente fez a separação. Os primeiros 3 anos e meio é um período de tribulação, mas que não haverá uma intensidade muito grande dos juízos de Deus. A intensidade dos juízos de Deus se dará exatamente nos últimos 3 anos e meio da tribulação.
Lembra lá da abertura dos 7 selos? A abertura dos 7 selos está dentro do contexto da primeira fase da tribulação. Agora, na segunda fase, nós temos as 7 trombetas, temos os 7 cálices da ira de Deus e os 3 ais. Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que o anticristo vai firmar uma aliança com muitos. Muitos o quê? Os povos. Lembra dos 10 reis? Ele tem auxílio. Ele vai conseguir fazer uma aliança de uma semana. Uma semana aqui são 7 dias. 7 dias aqui. Cada dia representa um ano. Na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Ele fez aliança com Israel. Vai interromper isso. E aí o contexto diz que até o final será derramado assolações sobre o assolador. Olha o que diz Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 6. E a mulher, Israel, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. Isso significa que quando o anticristo rompe a aliança e desencadeia a sua perseguição ao povo judeu, os judeus que quiserem sobreviver nesse período da tribulação terão que fugir. E fugindo, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai cuidar deles. Aqueles que estiverem no período da tribulação e grande tribulação, não aceitando a marca da besta, o governo do anticristo, nem a religião do falso profeta difundido, essas pessoas terão que viver errantes nesse período. Vão viver pelas cavernas, nas florestas, nos desertos, estarão como peregrinos e forasteiros, como fugitivos desse sistema. Mas uma palavra de consolação para você. Se você ficar nesse período, saiba que Deus vai cuidar de você. Invoque o nome do Senhor nesse período e Deus cuidará de você. Se a besta tem uma marca, Deus também selará os seus nesse período de tribulação e grande tribulação. Na época da grande tribulação, nós temos que a atividade demoníaca nessa terra, irmãos, ela vai aumentar de forma grandiosa. Olha o que diz Apocalipse capítulo 9, versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Lembra que eu disse que as pessoas que continuarem crendo, confiando nesse período, viverão errantes, serão marcadas por Deus. Nesse contexto, essas pessoas, ou seja, serão perseguidas pelo anticristo, tá certo? Mas essas pessoas serão protegidas por Deus. Agora, as pessoas que terão a marca da besta sofrerão intensamente aflições e flagelos de ordem maligna, espiritual. Olha o que diz o versículo 5, capítulo 9 de Apocalipse. Foi-lhes permitido que não matassem os homens durante 5 meses, mas os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Que triste situação, meus irmãos. Que flagelo terrível. Os homens desejando a morte e a morte fugindo. Os homens querendo morrer, mas não encontrando a morte. Que sofrimento é esse que virá sobre a humanidade? É por isso que a Bíblia diz: tal momento de flagelo e aflição nunca houve na face da terra, mas será derramado neste período sobre os homens que aqui estiverem, principalmente quem receber a marca da besta. Capítulo 9, versículo 14, olha o que diz: ao qual dizia o 6º anjo que tinha trombeta: solte agora os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros dele eram 200 milhões, e ouvi o número deles. Meus irmãos,
Estou dizendo que durante o período da tribulação e grande tribulação, os últimos 3 anos e meio dos homens aqui na face da terra, nesse período, será de intensa atividade demoníaca. Vemos aqui que os homens procurarão a morte, não encontrarão. Vemos aqui que 4 anjos serão soltos ao soar do 6º anjo com a 6ª trombeta, e eles estão hoje presos lá próximo ao rio, o grande rio Eufrates. E eles estão lá preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, aonde eles irão destruir e matar 1/3 parte dos homens sobre a face da terra. E acompanharão esses 4 anjos mais ou menos 200 milhões de demônios, que assim afligirão os homens nesse período. Nesse contexto também a Bíblia diz que a feitiçaria, a bruxaria aumentará grandissimamente no período da tribulação e grande tribulação. Apocalipse capítulo 9, versículo 21. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da prostituição e nem dos furtos. Mesmo Deus derramando esses juízos, sabe o que vai continuar acontecendo no meio dos homens? Aumento de homicídio, aumento de feitiçaria, aumento da prostituição e aumento dos furtos. Meus irmãos, olha o que diz Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, quem se prostitui, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Esse é o contexto dos homens que estão sendo encerrados e lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. No contexto da tribulação e grande tribulação, nós podemos dizer que acontecerá eventos cósmicos relacionados ao quê? Ao Sol. O Sol será atingido, a Lua será atingida, as estrelas serão atingidas e haverá alguns terremotos como nunca houve em todas as partes do mundo. Olha o que diz Mateus capítulo de número 24, versículo 29. Ora, naqueles dias, e logo depois daqueles dias de aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Por que isso? Isaías capítulo 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor. Que dia é esse? Dia horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Por que destruir os pecadores? Porque o pecado é quem faz com que os homens se afastem de Deus. O pecado existe e afasta os homens de Deus. É importante o homem reconhecer que é pecador. É importante o homem se arrepender. É importante o homem dar crédito ao Evangelho. É importante o homem aceitar Jesus como Senhor e Salvador para obter a remissão dos seus pecados. Marcos capítulo 13, versículo 24 diz: naqueles dias, depois daquela aflição, o sol vai se escurecer, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão no céu serão abaladas. Ou seja, Deus vai mover o que aos nossos olhos é imóvel. Ou seja, Deus vai abalar sol, lua e estrelas. Para quê? Para que os homens percebam que Deus está no controle e que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Tudo isso fará porque Deus vai eliminar da terra todos aqueles que amam e praticam a mentira, todos aqueles que amam e regozijam-se no pecado. Deus vai trazer juízo. Nesse contexto, o engano religioso ele será generalizado sobre a face da terra. Lembra que haverá a profissão da falsa religião, e o grande líder dessa religião é a besta que sobe da terra, o falso profeta. Esse período de tribulação e grande tribulação será de grande sofrimento, terrível sofrimento para os judeus e para aqueles que derem crédito ao Evangelho nesse período. Jeremias capítulo 30, versículo de número 5 diz: porque assim diz o Senhor,
Ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, versículo 6, pois e vede, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Versículo 7. Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Isso está dizendo que, mesmo diante de tantos juízos, julgamentos e perseguição e aflição que virá sobre os judeus nesse período, o Senhor, o Messias, o ungido, o Salvador, ele virá para trazer o quê? Livramento para Jerusalém. Nesse período será um período de aflição a nível mundial. Ou seja, isso não vai acontecer só na África, ou só na América, ou só na Europa, ou só na Ásia, ou só no Oriente Médio, ou só na Oceania. Não. Os acontecimentos desses julgamentos da parte de Deus se dará de forma mundial em todos os continentes. E diante de tantos acontecimentos a níveis mundial, meus irmãos, uma intensificação maciça de operação de Satanás, Deus, nesse contexto, a fim de proteger o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, o que ele vai fazer? Daniel capítulo 12, versículo 1, olha o que diz. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-te-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no teu livro. Meus irmãos, quando findar os 3 anos e meio, primeiro, do período da tribulação, em que desenfreadamente o anticristo começar a perseguir o povo judeu para o matar, no reino espiritual, Deus enviará o próprio anjo Miguel para pelejar e batalhar em prol do povo de Israel. Qual o objetivo? Preservar, poupar o remanescente. Remanescente esse que será salvo, porque Deus assim o prometeu. Tá certo? Agora eu quero fazer alusão também que neste período Deus está derramando a sua ira não apenas sobre a natureza, não apenas sobre o sol, a lua, as estrelas, o mar, a vegetação. Deus está derramando a sua ira sobre todos os ímpios. Ímpios aqui é sinônimo daquele que ama e pratica impiedades, aqueles que amam e praticam o pecado, aqueles que têm alegria e prazer de pecar. Lembra que os pecados que são condenados diretamente aqui no contexto do livro do Apocalipse, eu falo de homicídio. O homicídio é tirar a vida de alguém. Eu estou falando também de prostituição. Eu estou falando também de idolatria. Eu estou falando de feitiçaria. A feitiçaria é a religiosidade ou as práticas religiosas que envolvem o contato direto com forças espirituais malignas. E as pessoas neste contexto estão o quê? Totalmente voltadas a isso, a feitiçaria, a prostituição. Ou seja, o pecado se avoluma cada vez mais no contexto. Nesse contexto aqui, a Bíblia Sagrada diz que Deus virá em resposta à oração também daqueles que estão sendo mortos na tribulação, para trazer o quê? Vingança. Olha o que diz Isaías 13, versículo 6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Assolação sobre quem? Assolação sobre a humanidade. Os homens que amam e praticam a mentira. Isaías 13, versículo 11. Olha o que diz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Ou seja, Deus está julgando as atitudes, os atos
o comportamento, as obras praticadas pelos homens na terra. Deus ama o pecador, mas Deus odeia e abomina o pecado. E Deus está visitando a humanidade com assolação no período da tribulação e grande tribulação, porque Ele quer fazer extinguir de uma vez por toda a maldade, a iniquidade, a arrogância e a soberba dos homens na terra. A igreja, nesse contexto, criada pelo falso profeta no período da tribulação, ela é destruída pelo anticristo. Apocalipse 17, versículo 16. Tá certo? Também nós vamos observar que o fim da grande tribulação, que é o período de julgamentos, de juízos de Deus intensificados. Lembra que o princípio das dores que Jesus falou em Mateus 24, ele vai responder uma pergunta dos discípulos: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu vou dizer aos irmãos que a vinda de Cristo, visível, ela é perceptível e ela é diretamente identificável por todos aqueles que acreditam nas Escrituras Sagradas. E aí, quando você vai lá para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15, o Senhor ele dá exatamente a Israel o start, o sinal de quando está para ocorrer a vinda visível do Messias. E este sinal está lá, no versículo 15 do Mateus 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, quando houver a cessação do sacrifício no templo, quando o templo de Israel, em Jerusalém, for profanado pelo anticristo, os judeus que ali estão acompanhando este momento, eles receberão um start da parte de Deus de que é chegada a hora, é chegado o momento, e que a qualquer momento o Messias aparecerá. Ou seja, um sinal claro e evidente da vinda do Senhor. E aí, olha o que diz o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí no versículo 32 diz: aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro, brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas ocorrerem, sabei que ele está às portas. Ou seja, é importante eles aprenderem essa parábola. Essa parábola não é para a igreja, não é para nós neste momento, porque nós aguardamos o arrebatamento, mas é para os judeus. Tá certo? A grande tribulação, ela vai terminar. Quando que ela vai terminar? Lembra que ela tem momento para iniciar? Inicia-se com o arrebatamento. Ela tem uma pausa nos 3 anos e meio, que é o período de paz e segurança, que é o período que a gente denomina como tribulação. E aí, dos 3 anos e meio para o final, mais 3 anos e meio, que o período total da tribulação é de 7 anos, nós vamos ter o quê? Um contexto dos juízos da parte de Deus, que nós denominamos como grande tribulação, a intensificação dos julgamentos e do derramamento da ira de Deus. A grande tribulação, ela vai terminar na ocasião da batalha do Armagedon e pelo derramamento da ira de Deus contra todos os ímpios que estiverem na face da terra no final da grande tribulação. Lembra que nesse contexto de 7 anos, quantas pragas, quantos juízos? Os homens que sobrarem nesse período ainda estarão reunindo-se a uma grande guerra, chamada Guerra do Armagedon. Jeremias capítulo 25, versículo 29, olha o que diz: porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor. Olha o que diz, versículo de número 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem uma contenda com as nações,
Entrará em juízo com toda a carne. Aos ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Versículo 33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, não serão sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Irmãos, nessa grande guerra, a guerra do Armagedon, no vale do Armagedon, no vale da decisão, no vale de Josafá, que são os nomes que se dão ao mesmo local geográfico, nós temos o que? Uma mortandade gigantesca de homens. E a Bíblia diz que tão grande será a quantidade de mortos aqui, que não haverá sepultamento, velório, não haverá. Ou seja, as pessoas mortas estarão como estercos sobre a face da terra. Joel capítulo 3, versículo 2, fala desse grande chamado de Deus para julgamento dessas nações. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Versículo 12 diz: suscitem os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios ao redor. Lembra de que os judeus serão perseguidos? E os judeus sendo perseguidos, o exército do anticristo vai avançar contra Israel para destruir o povo judeu. E o povo judeu, nesse contexto, estará clamando, invocando ao nome do Senhor, rogando a Deus pelo livramento dado pelo Messias. E essa grande multidão estará o quê? Estará acampada no vale de Josafá, no vale do Armagedon, no vale da decisão. Olha o que diz, versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Ou seja, quando chegar o momento certo, o Messias vai aparecer. E quando ele vai aparecer? No final da tribulação. A vinda visível de Cristo como Messias, como relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, será ao final dos 7 anos da tribulação. Tá certo? Olha o que diz Sofonias, Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Versículo 3. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Olha o que diz o versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e para o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outras para o sul. Versículo 5 diz: e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos virão contigo. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 9, diz: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha o que diz o versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Lembra que houve aqui uma abertura quando Jesus pisou no Monte das Oliveiras, ele se fendeu ao meio. Nesse contexto se abriu um vale. Olha o tamanho do vale. O vale ele tinha um espaço de 1.600 estádios. Um estádio corresponde a 185 metros. Multiplicado isso por 1.600, nós temos um tamanho geográfico de aproximadamente
296 quilômetros. Ou seja, são 296 quilômetros de vale que, vamos dizer assim, receberá os exércitos do anticristo, do falso profeta, esses exércitos que se levantaram contra Israel, essas nações que vieram para destruir o povo eleito de Deus, estarão conglomerados nesse contexto acampado de vale. Este vale que tem o tamanho de 296 quilômetros. Olha o que diz Apocalipse 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esse é o caminho que esse exército marchará por terra para chegar até o vale da decisão. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Ou seja, eles estavam possuídos. São os espíritos de demônios que fazem os prodígios. Capítulo 16, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Saiu uma grande voz do templo do céu, do trono de Deus, dizendo: está feito. Ou seja, aqui nós temos uma finalização do período da tribulação com o encerramento dos juízos e julgamento da parte de Deus. Qual é o alento para Israel? Qual é o alento para aqueles que viverem nesse período de tribulação e grande tribulação? Cristo triunfará. Triunfará sobre o anticristo. Triunfará sobre os seus exércitos. Triunfará sobre o falso profeta. Triunfará sobre Satanás. Por quê? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Olha o que diz. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que não é o cavalo de Apocalipse 6, esse é o de 19. O do capítulo 6, ele fala do cavalo do anticristo. Aqui eu falo do cavalo do Cristo vivo. Eu vejo um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Versículo 14, olha o que diz. Seguíamos os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Ou seja, versículo 15, da sua boca sai uma espada aguda, para ferir com ela as nações. Ele as regirá com vara de ferro. Ele mesmo é o que vai pisar o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto, na sua coxa, tem escrito este nome. Qual é o nome dele? Deste cavaleiro. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Glória a Deus por esta palavra, por essa verdade. Olha o que diz o versículo de número 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Para quê? Para que comais a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos e dos seus cavaleiros. Coma a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, todas essas pessoas aqui foram mortas. Por que foram mortas? Porque certamente receberam a marca da besta, o número da besta e o nome da besta. Ou seja, e vieram contra Israel. Eram inimigos declarados de Israel no contexto da tribulação e grande tribulação. Versículo 19. Eu vi a besta, vi os reis da terra, os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, que é o anticristo e o falso profeta, eles foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E os demais foram mortos
com a espada que saía da boca desse cavaleiro, que é o próprio Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as aves se fartaram dessas carnes. Por que isso, meus irmãos? Porque aqui nós estamos encerrando o contexto da tribulação e grande tribulação, aonde o anticristo governará. Ele vai governar durante um tempo. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, olha o que diz, versículo 12: pelo que alegrai vós, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O diabo tem grande ira, sabe que tem pouco tempo. E é exatamente nesse tempo, período da tribulação, onde ele vai conseguir colocar o seu plano de forma plena, a fim de iludir e enganar os homens, marcando os homens e selando a sua perdição eterna. Mas esse período dele será um período curto. E logo após esse contexto de tribulação e grande tribulação, lembrando que a igreja está no céu com Cristo. E quando Jesus vier aqui no final da tribulação, a igreja vem com ele glorificada. Os crentes, os salvos, voltam com Cristo com o corpo transformado. Por quê? Jesus, ao chegar aqui na terra, ele vai estabelecer o seu reino. Mas antes disso, ele vai estabelecer o trono de julgamento das nações, onde ele vai julgar todos os homens. E aqueles que estão do lado da besta, que estão do lado do anticristo, que estão do lado de Satanás, esses serão mortos. Mas aqueles que forem salvos nesse julgamento, como os judeus remanescentes, esses entrarão como ovelhas para o reino de Cristo, que vai ser implantado aqui, que é tema da nossa próxima lição, aonde falaremos sobre o final do julgamento das nações e o início do reino milenar. Reino este literal, aonde Cristo reinará, estabelecendo um reino de 1000 anos, reino de justiça e reino de paz, aonde Satanás está preso e aonde os ímpios já estão nesse contexto morto. E uma nova geração de homens nascerá nesse governo, e será um governo onde haverá paz. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição e a próxima aula da Palavra de Deus sobre escatologia bíblica. Próximo tema que vamos abordar: salvação, entrada do reino, reino milenar, ou seja, quem vai participar do reino milenar. Nós vamos falar tudo e quais são as condições deste reino. E quem participa deste reino pode perder a salvação? Não perca o próximo vídeo. Você estará recebendo essas orientações conforme a palavra de Deus. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs e Deus continue nos guardando. Ora vem, Senhor Jesus, que Deus nos dê uma viva esperança para amarmos plenamente a vinda do Senhor. Quero orar com você. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor, continue abençoando esse irmão, essa irmã, para que continue, ó Deus, buscando o Senhor, crendo na tua palavra, crendo no arrebatamento da igreja, aguardando com desejo, com anelo no seu coração, o aparecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, o noivo, o nosso Salvador. Deus, continue abençoando o teu povo para que todos sejam firmes e constantes e possam crescer a cada dia, tanto em graça e em conhecimento. Que todo mal contra o teu povo caia por terra e que a mão do Senhor sobre nós permaneça, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e vos guarde. Deus abençoe a todos e até a próxima aula e a próxima lição, em nome de Jesus. Próxima vez estaremos aqui trazendo mais uma palavra de vida. Deus abençoe todo irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém.